Introdução aos prazeres do vinho. O objetivo desse curso vai ser proporcionar-lhes conhecimento necessário para você saber fazer uma compra, a escolha correta do vinho adequado para cada ocasião e encontrar um máximo de prazer que ele pode desfrutar para você e para seus companheiros. Comprar, escolher um vinho costuma ser uma tarefa um tanto assustadora quando nós não conhecemos bem os meios para fazer essa escolha. Então, temos algumas dicas que podem ajudá-lo muito, orientá-lo de uma maneira que será praticamente impossível você sair frustrado dessa experiência. A primeira é definir a ocasião, é conhecer o momento que este vinho estará celebrando você, a seu companheiro, a sua companheira, se será uma festa, se será uma comemoração íntima, ou se será apenas uma descontração com os amigos, por exemplo, perto de uma piscina, num dia quente de verão. Definida a ocasião, é importante saber a companhia. Será presença feminina? Essa é uma questão muito importante porque na degustação o principal ponto que nós temos de preocupação é a preservação do paladar feminino. O paladar masculino ele vai para o sacrifício, mas o feminino ele tem que ser preservado. É uma esposa, é uma namorada, é uma amiga, é uma data especial que estará celebrando? Por quê? Mulheres gostam muito de vinho branco, por serem muito aromáticos. Porém, tem alguns vinhos que não são indicados. Tem alguns vinhos que são caros demais, outros que são baratos demais. Isso tudo será definido respondendo a primeira, a segunda e a terceira pergunta agora, que seria, vai ter acompanhamento de algum prato? Definir, vai ser uma comemoração íntima, que vai ser com a minha esposa ou com a minha namorada. Terei algum prato que estará acompanhando? Sim, terá. Então será a base do quê? Que eu escolherei peixe, ave, carne de caça, carne suína, vai ser uma sopa, um caldo, um consumir uma salada, haverá sobremesa. E por fim, o clima. Está um dia ou uma noite quente, um dia ou uma noite fria. Vinhos tintos são mais aconselhados para ocasiões frias. Vinhos brancos para dias ou noites muito quentes. Porque cada vinho, inclusive cada tipo de uva, exige uma temperatura adequada para que você consiga ter um esplendor máximo desta bebida. Tendo tudo isso definido, vamos para o próximo passo. Qual vai ser o tipo? Vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, vinho espumante, que é a tradicional champanhe, mas que, lembrando, champanhe são apenas os vinhos espumantes produzidos na França, na região de Champagne. Isso porque trata-se de um mérito que foi concedido a Dom Pérignon, o criador da champanhe, por volta do século XVIII. Ele desenvolveu toda a técnica de produção para a gaseificação natural dessa bebida. Se notarmos, a champanhe ela tem borbulhas, né? Mas tirando essas borbulhas, tirando essas bolinhas, ela em nada se diferiria de um vinho tradicional. Mas estudaremos melhor a champanhe mais adiante. O tipo de uva, nós temos uvas que são, como disse há poucos instantes, uvas mais masculinas e outras que são mais femininas, inclusive nos vinhos tintos. Temos vinhos que possuem uvas que agradam ao paladar masculino, já outras que prevalecem no paladar feminino por terem questões como maior buquê ou buquê mais intenso, uma certa textura aveludada e por ser mais redondo ao paladar. Também temos que saber a procedência do vinho. Ele é um vinho do Novo Mundo, que seria Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, Nova Zelândia, África do Sul, algumas outras regiões também, mas principalmente estas, e os países do Velho Mundo, que seriam os países europeus de um modo em geral, França principalmente e Itália, Espanha, Portugal,
Bélgica, Alemanha. Realmente, a Alemanha tem bons vinhos, né? Ao contrário do que muitos pensam que ela só faz cerveja boa. Os vinhos alemães, sobretudo os brancos, são fantásticos, principalmente se forem para acompanhar um prato de peixe num dia escaldante de verão. São fantásticos. E a característica do vinho, varietal ou assemblage? O que é isso? O varietal é quando ele tem, no máximo, 2 variedades de uva, sendo a variedade principal tendo pelo menos 75% de presença na vinificação. E o assemblage, que é a composição de um vinho com 3 ou mais uvas. Se pegarmos os vinhos portugueses, por exemplo, nós chegamos a encontrar até 25 variedades diferentes. Isso para quê? Para transferir a ele uma complexidade que um vinho feito de uma uva única ou de 2 apenas não conseguiriam. Então, através dessa verdadeira química é dada complexidade e sabores exóticos ao vinho. Importante saber também, antes de degustar, é que a sua língua, ela é dividida. Então isso corresponde à fisiologia do gosto. Você sente na ponta da língua salinidade, você sente nas laterais ácido, azedo, no fim o doce, no fundo da língua. Por que é importante saber disso? Porque na hora que você estiver fazendo uma degustação, essas regiões poderão ser ou não ser ativadas. E isso te traz uma assinatura do vinho, de modo que numa degustação às cegas, onde você não tem o rótulo sendo exibido, você consegue, sem muita manobra e sem muita possibilidade de erro, descobrir de que vinho se trata, que variedade que você está degustando. Em alguns casos, aí, pessoas com paladar muito desenvolvido, até mesmo a região em que esse vinho foi feito. Por quê? Se levarmos em consideração um toque de salinidade, por exemplo, significa que a vinícola ela estava à beira-mar. A salmoura, digamos assim, né, a maresia, melhor dizendo, a maresia carregada pela brisa oceânica, ela permeia o fruto, aumenta a sua salinidade, portanto. Então, vinhos como os vinhos portugueses, você pode perceber quando você for degustar, eles têm um toque de salinidade, assim como os vinhos sul-africanos e os vinhos neozelandeses. Essa já foi uma dica importante para você tomar atenção quando estiver degustando, mas que será feito mais para frente. Como disse antes, também temos diferenças no paladar masculino e no paladar feminino. O paladar masculino, ele é mais inclinado a gostos mais audazes, a vinhos mais nervosos, se é que podemos dizer assim. Por exemplo, a uva Malbec, ela tem um certo travor de boca, conferido pelos seus taninos, onde você sente uma certa pega na gengiva e ponta da língua. O que é isso? É uma característica como se você mordesse uma banana verde, um caqui verde, um tomate não muito maduro. Você tem um certo travor. E são vinhos que são ligados ao consumo de algum prato pesado, como um churrasco. Então, Malbec vai muito bem com um churrasco. Já as mulheres, por ter um paladar mais delicado, elas preferem uvas que também confiram essas características. Nós temos, por exemplo, a uva Merlot, onde ela tem um sabor de chocolate e uma extrema sensação de veludo na boca. É um vinho bem encorpado e bem redondo. Por que isso é importante saber? Tudo o que você quer ou o que nós queremos é garantir um prazer máximo do vinho, do momento. Ele cria uma atmosfera. O vinho ele é muito ligado a questões como o romantismo. Então, o que não se deseja é de levar um vinho que seja agressivo demais e estrague um momento que poderia ser muito agradável. Só que para que isso seja alcançado, temos também uma preocupação com relação à etiqueta.
que a primeira preocupação dessa etiqueta é preservar os sentidos da mulher, os sentidos femininos. Então, se alguma coisa estiver de errada com o vinho, o paladar, o olfato e a visão que serão agredidos, lamento, é do homem. Para isso, na degustação é feita a identificação de defeitos, buscando características que não deveriam estar presentes naquele vinho. Uma presença de sólido, flutuante ou decantante no vinho, um cheiro desagradável, por exemplo, cheiro de peixe, cheiro de ovo podre, e a presença do famoso sabor de vinagre ou algo mais desagradável. Só que tudo isso é feito por etapas. Lógico, se você sentiu alguma dessas características de início, você não vai dar sequência. Já vai interromper e rejeitar a garrafa. O vinho certo para cada ocasião. O que é isso? O que é esse tópico? Você tem um festejo, você tem um número de pessoas participando, você tem custos e paladares que você deve levar em consideração. Nem todo mundo gosta do mesmo tipo de vinho, principalmente o brasileiro. O brasileiro ele gosta de vinho doce, porque desde nossa infância nós somos acostumados ao sabor doce. É comum uma mãe colocar mel na mamadeira, fazer uma solução açucarada com leite, um suquinho puxado para o doce. Então nós temos o paladar adocicado, diferente de outros países onde isso não é intensificado e a população ela tem um paladar voltado para o paladar salgado, por isso que fica mais fácil de tomar vinho seco. Em festejos temos que ter esse cuidado então. Vinho que agrade ao maior número possível de paladares e que também não tenha um custo demasiado elevado. Comemorações íntimas. Sua namorada, sua esposa, sua amiga merece sempre o melhor. Então, não levaria, no caso de um festejo, onde você tem a preocupação do preço, é algo que tem que ser suprimido nesse segundo tópico. Por quê? Se você quer proporcionar algo que supere expectativas, qualidade tem um preço. Diferente a gente pegar um vinho demasiado simples e comparar com um vinho extremamente complexo. Um vinho na casa dos seus R$10 com um vinho na casa de 50, 70 ou dependendo dos bolsos, 20 mil reais. Para tudo tem uma ocasião, para tudo tem um investimento e tem um resultado esperado. E para uma atividade com amigos, já dá para ser algo mais descontraído, nem tão elaborado, e preferencialmente um vinho descompromissado, onde você não tenha que ter a preocupação de harmonização, não precise acompanhar um prato. Então tudo isso é importante saber quando for fazer uma compra de vinho. Só que tão importante quanto isso é ler o rótulo. Você sabe ler um rótulo de vinho? Num rótulo temos muitas especificações. Nós temos a região de sua produção e seu país de origem. Nós temos o nome da vinícola, o nome do vinho, o tipo de uva que foi vinificada, o nome do produtor, o local do invase. Tem vinhos que são produzidos na vinícola, mas são engarrafados em uma indústria. É o caso dos vinhos feitos por cooperativas. O volume e o teor alcoólico, ou seja, o conteúdo da garrafa e a relação do álcool pelo volume. País de origem. Muitas vezes, os países de origem de tradição vinícola possuem denominações de origem controlada. Isso não quer dizer que seja um selo de qualidade, mas quer dizer que aquela região se preocupou em ter padrões de plantio, padrões de uva, padrões de vinificação, e isso é conferido por lei. No Brasil, é algo que está surgindo neste momento, a denominação de origem da Serra Gaúcha,
do submédio São Francisco, da Serra do Sudeste e da Campanha Gaúcha, assim também como os vinhos de altitude de Santa Catarina. São denominações que estão sendo implantadas. Isso quer dizer o quê? Na Serra Gaúcha, por exemplo, plantar-se-á apenas uvas da espécie Merlot e Cabernet Sauvignon. Já na Serra do Sudeste, nós temos algumas variedades viníferas, como Terôdego, Ediodola e outras variedades italianas. Tudo isso faz com que, numa polinização, você tenha um controle da genética dessa uva. Então você não terá uma miscigenação entre espécies desconhecidas ou espécies indesejadas, já que você não controla as abelhas, que são as principais polinizadoras da uva. Você não tem como garantir que uma vinha de uvas brancas, onde ela possa ter passado, ela contamine as uvas tintas com o pólen daquela outra espécie. Isso poderia trazer uma característica boa ao vinho? É verdade, mas é incerto. O mais provável é a condenação de todo o vinhedo, o sacrifício de todas as plantas. O nome do vinho é como ele é conhecido no mercado. Nós não compramos um vinho apenas pelo tipo de uva, mas também pelo seu nome, pela sua etiqueta, pelo seu rótulo. A região que determina a procedência e o corte dos tipos de uvas. E os tipos de vinho: branco, tinto, rosé, frisante, espumante. Por exemplo, na região de Champagne só faz champanhes ou espumantes. Na região de Bordeaux, nós temos ela dividida em duas partes. Os tintos, que são a prevalência, 80% ou até mesmo um pouco mais, e alguma coisa em branco. Já no Vale do Loire, nós temos a predominância dos vinhos brancos. A região da Alsácia, predominância dos vinhos brancos. Borgonha, os brancos. Borgonha, os vinhos tintos. Safra indica quando foi feita a vinificação, ou seja, colheu-se as uvas, levou-se para a fermentação, produziu o vinho, engarrafou e deixou em descanso. Por que é importante saber a safra? Porque temos vinhos que são de consumo imediato e vinhos que são de potencial de guarda, alguns superiores a 50 anos. Isso quer dizer o quê? Se você tomar um vinho de guarda de 50 anos, com 5, 10 ou 15 anos, por exemplo, você não está alcançando o propósito do enólogo, e o seu paladar, a sua experiência vai ser totalmente frustrada, porque ele estará demasiado jovem. Já um vinho de consumo imediato, se você deixá-lo envelhecer, o que acontecerá? Ele vai virar um vinagre caro, apenas isso. Portanto, aquela ideia de o vinho ser quanto mais velho, melhor, não é tão verdadeira quanto se pensa. Como foi dito, o local de invase que está presente no rótulo indica se o vinho saiu de uma região de procedência. Se ele saiu de uma região de procedência, ele não pode receber o DOC. Não que isso faça muita diferença, mas que com certeza implica no preço do vinho. Vai ser um vinho mais barato. Quais são as características que nós temos que observar numa garrafa? Também a observação da garrafa é importante. Se for para um vinho branco, a garrafa ela tem que ser incolor ou levemente esverdeada, para que você veja o brilho do vinho. Para um vinho tinto, ela tem que ser o mais escura possível, aspecto de folha morta, um marrom intenso, um verde musgo intenso. Para quê? Para protegê-lo da luz. Já que o seu brilho não é tão importante para a venda, então preserva-se mais o vinho. Para os vinhos frisantes, observar o aspecto da rolha.
é uma rolha sintética, é uma rolha plástica, está com gaiola, ela possui alguma cápsula envolvendo, também são aspectos que dizem muito sobre a qualidade do vinho e sobre o seu preço. E para os espumantes, também a questão da rolha e da gaiola. No caso das espumantes, temos ainda a questão do fundo da garrafa. Ele tem que ter uma entrada côncava em que você consiga acomodar tranquilamente ao menos metade do seu polegar. Alguns acham que essa característica é para ajudar a fazer o serviço do vinho, que fica mais elegante. Com certeza ajuda, mas não é essa a preocupação. É para que a garrafa consiga resistir à pressão. Num vinho frisante, nós temos 2 atmosferas de pressão. Numa espumante, até 6 atmosferas. Para se ter uma ideia, um vinho de 750 ml, ele terá aproximadamente 5 quilos de pressão em cima de uma garrafa de sílica, onde é o principal composto. Qual a diferença do vinho fino seco e do vinho de mesa suave? Como o nome já diz, vinho fino seco. Ele é feito de uvas viníferas e não é adicionado açúcar. Apenas é produzido com açúcar residual da própria planta. O vinho de mesa suave, ele não é feito de variedades viníferas, ele é feito com uvas de mesa, uvas comuns de supermercado, que você já deve ter visto em festas como bailes do Havaí, em casamentos decorando mesas, em festas de final de ano. Aquelas uvas bem graúdas, Rubi, Bordeaux, Santa Júlia, Santa Inês, são todas uvas de mesa, que não servem para ser vinificadas. Isso faz com que, após a sua vinificação, ela tenha um sabor extremamente desagradável. É ruim. Acredite. Não queira tomar um vinho de mesa seco. Para se suavizar isso, o que é feito? Adicionado açúcar artificialmente, para esconder os seus defeitos. E tem uma outra característica. O vinho fino, seco, ele é benéfico para a saúde. O vinho de mesa é questionável. Há quem diga que ele provoca muitos malefícios. Então, no seco, nós temos ele produzido de uvas viníferas, não tem a adição de açúcar, são uvas de excelente qualidade. E as características sensoriais são prazerosas. Ele tem buquê, ele tem sabores que não remetem à uva, mas, por exemplo, a chocolate, a tabaco, a carnes, em alguns casos. Temos complexidades como florais, frutas cítricas e outros tantos. E promovem bem a saúde. No de mesa, como estávamos falando, são feitos de uvas inadequadas. A condição de seu sabor doce vem da adição de açúcar artificial. Eles são simples, eles não possuem buquê, eles não possuem sabores complexos e não fazem bem à saúde. Os vinhos, no mercado, eles são divididos em categorias. Além de estar separado por países de procedência e por ordem crescente de uva, eles também estão em ordem crescente de preço. Os vinhos de entrada, os vinhos finos, os vinhos bons, entre 13 e 30 reais. Os vinhos reserva, entre 31 e 60. Os Gran Reserva, você vai encontrar na faixa de 60 a 120 reais. Os vinhos especiais são os vinhos de 150 a 400. E os crus, predominantemente franceses, de Bordeaux ou de Borgonha, mas seriam, como podemos dizer, uma joia daquele país, da França, entre 400 e 700. E os Grand Crus,
acima dos R$700 e para eles o céu é o limite. Como citei há um tempo atrás, temos vinhos de R$20.000. Duas marcas importantes que você deve estar curioso: os Romanée Conti e os vinhos Chateau Petrus. E esse foi nossa primeira aula, nosso primeiro módulo. Foi uma introdução aos prazeres do vinho. Espero que tenha gostado e que acompanhe o próximo módulo.